Pessoal, caros PCOPs, relembrando aqui e dando ênfase à importância dessa videoconferência, eu quero destacar para vocês alguns pontos. Vocês viram que essa videoconferência nós preparamos de maneira que vocês tenham esse subsídio como um todo da importância dos compostos orgânicos e das ligações químicas, né, das propriedades envolvidas com a química, mas principalmente agora eu vou dar abordagem pedagógica, né, didático-pedagógica para vocês. Vocês estão numa fase de formação continuada, onde o nosso foco é o processo de ensino-aprendizagem, a transposição didática de conceitos e conteúdos. Para 2010, nós tivemos assim, o cuidado de trabalhar com vocês, e era esse o objetivo principal, principalmente na nossa área, onde a gente envolve com o micro, como a biologia molecular, e o macro, como a astronomia, por exemplo, de dimensões micros e macros, a importância das representações, né, dos símbolos, das imagens, dos esquemas, então dos gráficos e de tabelas. Toda essa apresentação, a equipe da Universidade lá do Instituto de Física São Carlos, ele se preocupou em utilizar as imagens, os esquemas que estão propostos no nosso caderno do professor e do aluno, né? E aí que vem sempre aquela dúvida. Quando vocês, nesse momento de formação, que vocês estão fazendo, tentando elaborar situações de aprendizagem, que esse é o nosso foco, que o professor ele utilize nas suas metodologias, situações de aprendizagens, vocês viram que alguns pontos são muito importantes. Ter o objetivo da aula, né, onde vocês selecionam conceitos e conteúdos, né, e vocês precisam contextualizar isso, ou seja, mostrar para o aluno, ensinar para o aluno todo esse processo científico de avanços tecnológicos, né? Mas expor os aspectos e os impactos sociais, econômicos, culturais. Para isso, a gente enfoca sempre o desenvolvimento de competências e habilidades para que o aluno saiba interagir, evoluir, desenvolver como cidadãos no mundo para o mundo. Para compreender esses conteúdos e conceitos, vocês viram a importância do professor ter a segurança de mostrar, através dessas imagens e representações, na transposição didática, elementos, recursos que facilitem essa compreensão. Então, assim, vocês viram que como é importante o trabalho interdisciplinar e a conversa coletiva com todo o grupo. Então, assim, nós vamos dar um intervalo agora de 15 minutos, e a gente gostaria que vocês pedissem a palavra para expor justamente essas... como que vocês vão desenvolver a importância do professor ter essa segurança nesses assuntos. Vocês viram uma abordagem hoje mais voltada à química, né? Eu passei para vocês por e-mail as situações de aprendizagens que o professor José Luiz e a professora Leila preparou essa videoconferência, que era principalmente dos cadernos da segunda série do ensino médio do terceiro ano, né? Nas situações que estão principalmente no volume 2 e no volume 3, no caso do segundo ano do ensino médio, e no terceiro ano no volume 3. Então, assim, nós vamos dar um intervalo para vocês de 10 minutos, de 15 minutos, né? Para vocês pedirem a palavra. Vocês já podem pedir na palavra, para a gente fazer um pouquinho dessa discussão, desse depoimento da importância da química e das outras disciplinas nesse processo todo. Antes de iniciarmos a interação, onde nós já temos alguns pedidos de palavra, como eu havia falado na primeira parte, a importância dessa formação continuada para vocês vocês terem recursos e subsídios para a orientação técnica dos professores e para que os professores também possam usar essas videoconferências em suas salas de aula, né? A importância que nós organizamos as vídeos e também depois no encontro presencial, e focarem principalmente as representações, os símbolos, a transposição didática
mais adequada para que os alunos consigam compreender esse processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, antes da gente passar a palavra para vocês, eu gostaria que o professor Dr. José Luiz explicasse para vocês como é que ele organizou essa seleção de conceitos e conteúdos da química orgânica em cima como referência os nossos materiais, os cadernos do professor e do aluno. A importância, então, das representações, das imagens, dos recursos que ele utilizou para essa vídeo. Então, professor, por favor. Certo, Beth. Então, assim, a gente procurou, nessa videoconferência, trabalhar conceitos que pareciam temas distantes uns dos outros, né? É muito comum a gente trabalhar na sala de aula, o que a gente geralmente vê em sala de aula é trabalhando esses conceitos de forma mais segmentada, o que não seria ideal para o entendimento dos alunos, né? Acho que trabalhando, por exemplo, falando de estrutura atômica e a partir daí a estrutura da matéria, que todas as propriedades dos compostos orgânicos, dos compostos em geral, dependem da evolução, né, desse conceito de modelo atômico, a gente consegue estabelecer uma linha de raciocínio do aluno, ele vai acompanhando esses diferentes temas, né, que até então estavam segmentados entre eles. E principalmente tentando fazer essa ligação, por exemplo, tentando interligar as disciplinas, o que a gente veria, por exemplo, em biologia, as proteínas, carboidratos, mas tentando contextualizar isso também justamente com a química orgânica, né, já que essas moléculas são exemplos, né, exemplos factíveis e bem concretos de compostos orgânicos, de cadeias diferenciadas de carbono. E utilizando então do caderno do professor que nós temos, a gente procurou utilizar os assuntos que são mais básicos, né, de serem tratados na sala de aula, como por exemplo a evolução do modelo atômico. Nós temos aí no caderno da segunda série do ensino médio uma situação de aprendizagem que tenta, né, que propõe então que se estude o comportamento dos materiais com base no conhecimento da estrutura da matéria. E inclusive algumas figuras, né, da apresentação foram retiradas do caderno. E a gente procurou utilizar as figuras mais simples, por exemplo, se eu não tiver uma projeção disso em sala de aula, eu posso fazer essa representação no quadro negro, né? E é fácil de representar uma coisa assim, da interação entre átomos também, né? E sempre correlacionando esses assuntos, então, né, por exemplo, tínhamos inicialmente o modelo atômico atual. Eu posso, para abordar esse assunto, fazer aquela evolução, desde o modelo atômico proposto por Dalton, depois do pudim de passas de Thomson, até chegar no átomo de Rutherford-Bohr, e depois nós temos o modelo do átomo de hidrogênio. E a partir dessa evolução, posso agora fazer a interação desse átomo com outras moléculas, com outros átomos, né, que seriam, então, o que vai definir os tipos de ligação química que a gente procurou abordar nesse último slide aqui. Então, a proposta foi justamente essa, né, de interligar conceitos que estavam até então, que eram dados de aulas de forma mais segmentada, mas fazer isso, estabelecer um raciocínio linear, né, desde o início, né, como se pensa em átomo, a partir daí átomo formando molécula, átomo interagindo com átomo forma molécula, molécula interage com molécula e vai formar o quê? Complexos moleculares, né, o que rege a interação de cada um desses. E nesses slides aqui, por exemplo, a gente vai exemplificar a ligação de átomos, ligação covalente, ligação iônica, ligação covalente polarizada. Essas figuras superiores aqui foram todas retiradas também do caderno do professor, da situação de aprendizagem também da segunda série do ensino médio, situação de aprendizagem 2, situação de aprendizagem 3, que mostra então, né, os conceitos da ligação covalente, entendendo os conceitos da ligação iônica, sempre utilizando o átomo de hidrogênio como modelo, uma vez que esse átomo é um dos mais simples, né, que a gente pode trabalhar e mesmo de esquematizar em sala de aula e de entender, né, essa interação de um átomo assim, de um átomo com um seu parceiro. E foi justamente essa a nossa abordagem, de tentar estabelecer essa linha de raciocínio entre os conceitos e, em paralelo, fazer essa ligação de temas que até então a gente acha que pertenciam somente à biologia, como, por exemplo, a classe de macromoléculas, ou então de temas que a gente achava que pertenciam só à física, como as energias de interação, né, entre essas moléculas. Falar, isso é mais físico, esse tratamento do potencial de Lennard-Jones é uma coisa para ser vista lá em física, não tem nada a ver com química orgânica. O que a gente tentou estabelecer nessa apresentação foi justamente isso, né, essa interação, essa interdisciplinaridade e colocando essa linha de raciocínio de assuntos que até então nos pareciam que deveriam ser tratados de forma mais segmentada.
Vamos passar então agora a palavra para Caieiras. Boa tarde a todos, meu professor Osmar de Caieiras. Eu apenas pediria uma sugestão de bibliografia, né, para o tema transposição didática. E aproveitava para parabenizar o professor pela aula. Passo a palavra. Professor Osmar, então, você está fazendo uma solicitação para a gente preparar alguma orientação técnica referente à transposição didática. Nós podemos organizar nas próximas orientações alguma coisa mais específica, mas a gente pode adiantar para vocês com algumas referências. Nós encaminhamos um e-mail para vocês com algumas referências para facilitar essa abordagem. Mas no sentido de transposição didática que eu quis colocar aqui para vocês, o professor ele ter a segurança, né, e os subsídios dos conteúdos e conceitos específicos das suas disciplinas e poder passar de uma maneira didática para os alunos a compreensão desses fenômenos. E uma das maneiras que nós estamos abordando nesse ano de 2010 é através das situações de aprendizagem, principalmente no desenvolvimento de competências e habilidades. Vocês viram que nessa fase de curso que nós estamos, uma série de cursos que nós estamos preparando para vocês, é justamente para nós treinarmos e desenvolvermos maneiras diferentes, né, usando de diversos recursos, situações de compreensão. Então, sempre levando alguns pontos comuns, que é o objetivo principal dos conceitos e assuntos a serem abordados, contextualizar, propor recursos diferentes de imagens, de representações, de vídeos, né? Sempre de maneira a contextualizar para que ele possa compreender os assuntos no todo. A professora Leila quer fazer uma consideração? Eu gostaria, Osmar, de levantar para você o seguinte: na minha experiência, principalmente no ensino superior, eu costumo falar muito para os alunos que essa parte, quando a gente entra para estudar mais estrutura da matéria e depois a estruturas moleculares, mais especificamente de biomoléculas, eu sempre falo para os alunos que eles têm que aprender a pensar molecularmente. É muito difícil os alunos aprenderem só como foi na minha época e como deve ter sido na sua, com esquemas baseados somente em lousa ou aqueles esquemas muito simples existentes nos livros didáticos. Então, a gente procura, existe já há alguns anos, um estudo mostrando que a partir do momento que o aluno consegue transpor aquele modelo, aquela imagem que ele viu, ele mentalizar aquilo, ele transformar aquele modelo, que alguns autores chamam de modelos mentais, ele pega a imagem e como se metabolizasse isso nas suas áreas cerebrais. Então isso fica, vamos dizer assim, fixado. Ele vai ter uma facilidade muito maior quando ele tiver que trabalhar com pensar em modelos moleculares, por exemplo, ou até quando ele ouvir depois na mídia, não precisa nem ser na universidade, referências às estruturas moleculares, né? Me dá assim, uma insatisfação e uma pena muito grande de eu ver que a maioria dos nossos alunos, até quando chega à universidade, se você pergunta a estrutura da água, eles não têm ideia. Água, estrutura, não tem ideia. Quer dizer, aquilo não fixou. Aquilo que ele foi visto no colegial não fixou. Isso não é só aluno que vem da escola pública, não. Isso é aluno que vem de todos os tipos de escola, né? Então, a fixação daquele modelo molecular é bastante importante. Por isso a gente utiliza bastante imagens e quer deixar para vocês disponível isso também. Não sei se vocês vão conseguir fazer a transposição disso para a sala de aula. Nós temos também agora um pedido de Guaratinguetá, então vamos passar a palavra para Guaratinguetá. Em primeiro lugar, eu agradeço essa oportunidade, né,
da videoconferência, acrescentou muitos conhecimentos para nós, né, da área biologia, química, física, e eu só queria tirar uma dúvida que ficou assim um pouco para mim, entre cadeias saturadas e cadeias insaturadas, né? Por exemplo, quando eu tive, né, o estudo através da engenharia química, a cadeia saturada é aquela que apresenta simples ligações entre os carbonos. E a insaturada pode apresentar dupla ou tripla ligação entre carbonos. Quando uma cadeia apresenta o nitrogênio no meio da cadeia e acontece uma dupla ligação carbono, dupla ligação, nitrogênio, simples ligação e carbono, essa cadeia seria classificada como saturada ou insaturada? Agora eu vou passar a palavra para a Nilce, que ela queria complementar um pouquinho a resposta sobre transposição didática. Boa tarde a todos. Eu queria só colocar para o colega de Caieiras que bibliografia sobre transposição didática nós temos a Guilmar Nando de Mello e o Zabala. Os dois falam bem, dão exemplos ótimos sobre transposição didática. Boa tarde, passo a palavra. Ana Lúcia, então para começar a responder essa pergunta, tem razão, né? As cadeias de carbono, quando se liga a uma ligação com outro átomo de carbono, é uma ligação apenas com uma ligação saturada. Nós temos aqui o slide que eu mostrei, eu gostaria de colocar na tela de novo. Chamamos de ligação insaturada, ligação dupla, quando ele faz com outro carbono, e também com uma ligação tripla, também são ligações insaturadas. Esse conceito, na verdade, nós conseguimos classificar a ligação saturada ou insaturada observando o átomo de carbono como átomo central. Quando ele compartilha, né, duas ou mais valências com o mesmo átomo, então aí sim que surge esse conceito de ligação saturada ou insaturada. No caso do átomo de nitrogênio, que ele compartilhava uma dupla ligação, que foi o exemplo que eu utilizei para ligações insaturadas, é esse átomo de carbono que compartilha duas valências, né, com o átomo de nitrogênio. Então, olhando o átomo dele, o átomo central, ele está uma ligação insaturada, porque ele compartilha duas ligações com o mesmo átomo. Independente se é um átomo de carbono, ou se é um átomo de nitrogênio, ou então se é o átomo de oxigênio. Mas o átomo de carbono central, ao qual estou referindo para falar se esse composto apresenta cadeia saturada ou insaturada, ele compartilha, né, duas valências com o mesmo átomo. Bom, tudo bem, Ana Lúcia? Respondeu? Então, a dúvida ficou o seguinte, agora nesse intervalo, eu corri na internet porque nós discutimos entre eu e o Marcos aqui. Então, eu corri até a internet para fazer a pesquisa. E o que eu cheguei à conclusão, todas as definições que eu tive de cadeia saturada agora de insaturada agora na pesquisa, foi que a dupla ligação teria que estar entre carbonos. Eu não sei quais sites você deve ter acessado, mas a informação que a gente tem, quer dizer, os conceitos que a gente tem, na realidade são esses que o Zé Luiz acabou de colocar. Inclusive a ligação peptídica. Inclusive, por exemplo, quando você tem vamos jogar um pouquinho mais longe para a aplicação. Quando a gente tem outros tipos de ligações, que não só essas ligações, a ligação covalente em si, mas ligações tipo covalente, como as ligações peptídicas, que elas têm um caráter de dupla ligação, né? Elas são um pouquinho diferentes geometricamente, se a gente for olhar de distância entre átomos e tal, mas você tem um caráter de dupla ligação. E elas ocorrem entre amina e carboxila, e nitrogênio e carbono. Então, esse cuidado também é onde a gente busca essa informação. Às vezes eu busco informação também na rede e chego a algumas colocações que são muito enfáticas, né? E na realidade não é bem assim. Você tem que analisar
você não pode uma definição, vamos dizer assim, você falar, não, essa definição é isso, é só entre carbonos e tal, porque você tem situações de duplas de ligações tipo insaturadas com átomos diferentes também. E até ligações que não são exatamente ligações covalentes, que são ligações tipo de caráter covalente, por exemplo, como ligação peptídica. Tá? Então, é isso que eu teria para colocar para você. Não sei se você quer complementar, Zé. Acho que Temos agora um pedido de Campinas Leste. Campinas Leste, por favor. Boa tarde. Eu concordo com a colega que fez a colocação, porque então eu peço para você classificar no caso de uma cetona, uma estrutura de uma cetona, um composto orgânico cetona. Então, no caso, esse carbono apresenta uma dupla ligação com o oxigênio. Você vai classificar essa cadeia como insaturada ou saturada? Passo a palavra. Cadeia carbônica. Pois é, quando eu me referia, eu vou utilizar o mesmo slide que eu utilizei durante a apresentação, de cadeias homogêneas ou cadeias heterogêneas. Eu estou me referindo à cadeia principal. Eu peço para colocar na tela. No caso da acetona, nós teríamos um C dupla O aqui, né, com esse oxigênio. Esse oxigênio, apesar de ser um átomo diferente do átomo de carbono, ele não está na cadeia principal carbônica. Então a acetona, no caso, ele também seria, né, seria essa dupla ligação, mas essa dupla ligação não pertence à cadeia principal do carbono. Então ela não seria não se encaixaria nesse exemplo, né? Por exemplo, quando eu citei as moléculas heterogêneas, eu coloquei um átomo de nitrogênio no meio da cadeia principal dos carbonos, que é o que acontece quando eu citei aqui a ligação insaturada do nitrogênio. O nitrogênio está na cadeia principal do carbono e ele estabelece duas valências são compartilhadas com o átomo de carbono. Não sei se entendeu. Então você não tem no caso das cetonas, você não tem oxigênio nessa cadeia principal, tá? Ele é um outro radical que você tem em um outro grupo, tá? Não sei se e veja bem, a gente esse conceito vai no conceito do compartilhamento desses elétrons na cadeia principal do carbono, ou quando tem algum outro átomo inserido nessa cadeia principal, não no radical em si. Eu não sei se talvez a gente também seja um pouco limitado em te responder com tanta cuidade, né, de um químico que trabalhe ou que faça um estudo mais aprofundado nisso. Mas o que a gente teria de informação para passar para vocês hoje, nós podemos até mandar por e-mail para vocês, para a Beth, e ela repassa para vocês, se existir uma outra colocação diferente dessa que a gente fez para vocês aqui, colocou para vocês hoje. Você tem alguns slides extras que precisa acessar ou não? Não, por enquanto não. Tá. Só para eu queria destacar uns pontos aqui com vocês. Para a gente não perder o foco da temática principal, que é biotecnologia, a pedido de vocês, nos relatórios de 2009, vocês solicitaram uma abordagem específica de alguns pontos das disciplinas de Química e Física, e quando nós organizamos essa orientação, era justamente para fazer um link dessa temática maior, que era biotecnologia, né? Nós tentamos, junto com a equipe da SEMP, em colaboração e parceria com o Instituto de Física, nós pegarmos alguns pontos das situações que estão propostas no nosso currículo, né, para que em conjunto, no trabalho conjunto, os professores, tanto na diretoria de ensino, ao preparar suas orientações técnicas, como o professor na escola, fazer o trabalho conjunto com todas as disciplinas da área, para facilitar a organização dos planos de ensino, do plano de aula. Professor, a equipe de Química, eles não poderiam estar presentes aqui no momento, e eles solicitaram para mim fazer as anotações, ou mesmo vocês, tanto pelo fórum a plataforma que vocês estão efetuando o curso, como por e-mail nosso da SEMP,
vocês fazerem um questionamento de algum conceito, de algum problema, como alguma questão, alguma dúvida que surgirem na videoconferência, para a nossa equipe, para a equipe sempre, eles estão à disposição, né? Então eu já fiz a anotação dessa questão, nós vamos passar para solucionar a questão. Ela não é uma vídeo específica da química orgânica, mas sim para vocês terem uma visão no coletivo, no grupo de toda a área de ciências da natureza, os aspectos que poderiam surgir dentro do currículo. A Sul 3, eu havia conversado, a Sul 3, a diretoria de ensino Sul 3, ela já começou desde o ano passado, na proposta de 2009, a fazer uma orientação específica de biotecnologia. Essa temática de biotecnologia nós estamos organizando para vocês, que foi fruto dos pedidos da pesquisa que foram efetuada nas escolas, né? E no âmbito estadual, a temática de biotecnologia era uma das temáticas solicitadas para um aprofundamento, para uma atualização dos conceitos. E em algumas diretorias, a biotecnologia também era tema que estava destacado como prioridade nas diretorias, e algumas diretorias aprimoraram o seu plano e fizeram uma orientação, um curso para professores, direto com professores, com a temática. Então a Sul 3, ela está pedindo a palavra aqui, eu até gostaria de pedir a oportunidade para a equipe da Sul 3 fazer um depoimento de como é que ela organizou e como é que ela usou os recursos das vídeos do ano passado e dessas gravadas que nós até já disponibilizamos para eles, fazer um pouquinho de comentário sobre isso. Então, passamos a palavra agora para a Sul 3. Boa tarde, Beth, boa tarde, doutora Leila, boa tarde a todos os PCOPs que estão presentes. É um prazer estar aqui, né, para fazer a interação com vocês e passar assim um pouquinho de como está sendo a nossa experiência, né, nesse curso de biotecnologia. O curso, né, aqui na Sul 3 foi montado por mim, Vanessa, PCOP de Biologia, o Jânio, PCOP de Química, e a Cida, que não pôde estar presente aqui hoje, que é a PCOP de Ciências, né. Estamos aqui para agradecer, primeiramente, né, todo o apoio que a Federal de São Carlos, a doutora Leila, a Gislane, que eu até demorei um pouquinho para vir, que eu estava conversando com ela, já acertando os detalhes para o nosso próximo encontro, que ela que vai estar aqui disponível para estar conversando e passando conteúdo para a gente. Então, agradecer a doutora Leila, né, o grupo da Federal de São Carlos, a doutora Nelma, que está dando um imenso apoio para nós aqui, em termos de conteúdo, de experiência, e assim, a gente está muito agradecido, né, a todo esse apoio que vocês estão dando. E, mais ou menos assim, como que funcionou o nosso curso aqui no Sul 3? Ele nasceu, né, de um sonho que a gente teve já ano passado, que a gente fez o curso, conteúdo muito bom, e a gente achou que para passar só para o PC, né, o PC que vocês sabem que a gente tem PC de várias áreas, ficaria meio complicado, até mesmo para eles entenderem o conteúdo, e tá chegando esse material até o professor em sala de aula. Então, a gente pensou, né, para este ano de 2010, um curso na área de biotecnologia, para estar montando e passando para os professores a nível de curso, né, alguma coisa, um material mais complementar. E com a ajuda da doutora Leila, da doutora Nelma, nossas parceiras, né, mais uma vez agradecendo a elas, a gente entrou em contato, né, então elas deram todo o apoio para nós estarmos montando este curso. Então, como a Beth falou, agora, no sábado agora, dia 8, nós tivemos nosso primeiro encontro, né, aqui na diretoria. Tivemos 35 professores inscritos dentro de ciências, biologia e química. E assim, o pessoal gostou muito do material, gostou muito do curso. E assim, só para estar dando uma passadinha para vocês mais ou menos como que funcionou esse nosso curso. Então a gente montou toda a parte teórica junto com a doutora Leila, né? Ela vai estar fazendo 2 encontros aqui com a gente. E ao final do curso, o nosso professor vai estar levando 2 kits para a escola. Então, na verdade, a gente montou uma apostila, né, para todos os professores. Então, nessa apostila tem todo o conteúdo teórico, né, algum suporte, tem o material para extração do morango. Então, ele dá toda a orientação para o professor, né, de como fazer isso em sala de aula. E nós buscamos também alguns sites de interesse, com joguinhos da plataforma CBME e outros sites de interesse. Nós vamos estar fazendo a atividade da extração do morango e os kits do DNA, as pecinhas. Então, no nosso projeto, que a gente fez, escreveu o nosso projeto,
Ao final do curso, todos os professores que vão terminar o curso, eles vão ganhar dois kits. Um igual a esse aqui que a gente montou, que é para extração do morango, né? Então o kit vai ser do professor. Então ele vai estar levando o kit para a escola, vai estar fazendo em sala de aula junto com seus alunos, e ele pode divulgar junto aos outros professores numa HTPC, né, para o diretor fazer a aquisição desse material para a escola. Então, em primeiro momento, o professor fez o curso, terminou o curso, então ele vai levar o kit para a extração do DNA, que será dele, para fazer as atividades em sala de aula. E cada professor também vai estar levando aquele kit das pesquisas do DNA, que também é feito pelo grupo CBME. Então, a gente fez a aquisição, e cada professor, como a gente tem 40 inscritos, cada professor vai estar levando 2 pacotes para estar fazendo atividade em sala de aula também. Então, ao final do curso, além dele ter todo o apoio pedagógico, né, todo o material montado, junto com as apresentações da doutora Leila, da doutora Nelma, esse sábado agora vem a professora Gislaine também para dar todo o apoio para a gente. O professor vai aprender a trabalhar com o material do DNA, com as pecinhas, para montar o modelo tridimensional, que eu acho que é importante, né, que salienta muito nas videoconferências que o pessoal assistiu, que os professores viram. Vai ter extração, então o aluno vai poder visualizar. Então a gente montou esse curso para dar todo o conteúdo, todo o suporte, toda a estrutura para que o professor consiga fazer e reproduzir em sala de aula. Então, o professor fez o curso e levou o material, né, ao final para estar reproduzindo em sala de aula. Então, mais ou menos esse processo que a gente fez aqui na SU3, tá? Então, a gente agradece aí a oportunidade, agradecemos a Beth também, que deu todo apoio, que na verdade a videoconferência da doutora Nelma até sexta-feira não tinha entrado na Rede do Saber, né? Na verdade, a gente assistiu em primeira mão, os professores gostaram muito. Uma excelente videoconferência, tá, pessoal? Vai estar logo disponível, muito boa. E a gente gostaria de agradecer a Beth, todo o apoio, né, a atenção, né, que, em relação ao projeto, tudo a gente escrevendo, mandando para ela, para a doutora Leila. Agradecemos mais uma vez a doutora Leila, a equipe de São Carlos, a professora Gislaine, que virá no sábado, a doutora Nelma, né, agradecer a oportunidade e o apoio que vocês estão dando. Muito obrigado, passa a palavra. Bom, Vanessa, muito prazer. A gente tem falado no telefone já por uns 2 meses aí, e agora estamos falando pessoalmente, né? Na realidade, Vanessa, a gente nós agradecemos a vocês essa disposição de montar esses cursos para serem os difusores e para esse material chegar, essa proposta chegar na sala de aula. Como eu disse no começo, essa segunda etapa, a nossa preocupação é que realmente isso chegue nas salas de aulas. E se não for através do professor, isso não vai chegar. E tentar, então, eu quero também parabenizar vocês que vocês montaram o kitzinho de extração de DNA. Quer dizer, apesar de ele ser muito, como a gente chama, muito doméstico, não precisar de nada muito especializado, mas se o professor tem esse material já pronto, ele passa a mão na caixa, leva para a classe, pede lá para um aluno trazer uma banana, um morango ou uma cebola e faz todo o procedimento, né? A mesma coisa é com esses materiais que vocês vão distribuir, porque isso implica, vocês vão ver nas atividades que vocês vão desenvolver no sábado, o entendimento, né, você sabendo bem a estrutura do DNA, o entendimento do que é uma investigação, do que é a utilização de enzimas que cortam especificamente em pontos determinados do DNA, o que isso implicou em toda a evolução das técnicas para sequenciamento de DNA, para diferentes metodologias para fazer investigação de paternidade, investigação de criança trocada, investigação de crimes baseados na análise de DNA. Quer dizer, o que é esse negócio que se chama análise de DNA? Se a gente não souber bem a parte básica, né, você fica mágico ou não entendível saber como é que você faz o procedimento, né? E toda essa discussão que o professor é bombardeado na sala de aula, porque isso está na novela, está nos casos policiais e o aluno vê todo dia, né? Então, a nossa intenção é essa, é de dar subsídios ao professor, e só através do professor que a gente vai conseguir
chegar. É impossível. Eu cheguei aqui na SEMP o ano passado querendo dizer para a Beth que eu queria fazer cursos para chegar direto ao professor. Isso é quase impossível para nós, né? A não ser por todo esse esquema que eu fiquei maravilhado que a SEMP montou, né, que a Secretaria montou para fazer essas interações. Agora, Vanessa, nós não somos da Federal. Eu adoro, eu tenho uma porção de colegas que a gente colabora na Federal de São Carlos, mas nós somos da Universidade de São Paulo, tá? A USP tem um campus em São Carlos, o campus da USP de São Carlos. Então, nós somos do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. São Carlos é privilegiado, né? É uma cidade de 200 mil habitantes que tem 2 universidades públicas, né? A Federal de São Carlos, que é federal, e a Universidade de São Paulo, que é estadual, tá? Obrigada. Obrigada pelo seu depoimento. Esse depoimento que nós pedimos para a Vanessa colocar para vocês é uma das intenções dessa orientação técnica, que é vocês, especial peso, assim como os professores, fazerem recortes das videoconferências que nós estamos produzindo, né, e baseado nessa interação com vocês. Então, para esse ano, como eu apresentei no início da videoconferência, tem 2 videoconferências gravadas, que já são direcionadas a conteúdos, como uma introdução, onde resgata o histórico, tanto da ciência, né, no estudo da estrutura molecular, né, celular, a nível celular e molecular, e nós vamos complementando com esses vídeos de interação com vocês para eventuais dúvidas. Então, só para reforçar aqui para vocês que as dúvidas que surgirem, que vocês necessitam de um aprofundamento, vocês podem fazer, tanto assim, virtualmente, para a gente tentar responder aqui ao vivo, ou então vocês enviando um e-mail para a nossa equipe sempre, como para eles. Nós temos pedido agora de Santo Anastácio. Eu tenho 2 perguntinhas para fazer. De repente pode até ser boa na minha pouca formação de química, a gente acaba estudando os livros didáticos. Eu queria saber se existe diferença entre um composto que eu posso classificar como molecular e covalente. Essa seria uma pergunta. E a outra, eu gostaria, a nível microscópico, como que eu posso estar falando que uma substância ela é molecular e se dissolve em água e outra não? Essas são as minhas perguntas. Passo a palavra. Tá, eu vou começar então pela segunda pergunta. Qual é o nome dela? Rosineide. Perdão, Rosineide. A nível molecular, é basicamente você olhando as interações, igual eu tentei explicar nos slides, né? Primeiro, definir o que é a solubilização de uma substância em água, como que isso acontece. Essa substância vai conseguir fazer interações com as moléculas de água. E quais são as interações que a molécula de água faz entre ela e uma outra molécula de água? Ligações de hidrogênio. Então, se a minha molécula, que eu quero dissolver em água, tem essa capacidade de realizar ligações de hidrogênios com as moléculas de água, a gente vai ter um alto grau de solubilidade. Se a molécula for anfifílica, então parte da minha molécula, por exemplo, a cabeça polar, consegue estabelecer essas relações, essas interações, ligações de hidrogênio com as moléculas de água, e a outra parte não, que vão ser formadas então aquelas estruturas que nós vemos, as micelas, as camadas e bicamadas, né, dessas estruturas anfifílicas. E quanto à segunda pergunta, se há uma diferença entre composto molecular e composto covalente. Não sei se talvez não ficou claro quando eu usei os 2 compostos, talvez tenha usado sem dar nenhuma diferença entre eles. Composto covalente eu entendo como assim, 2 átomos se ligaram através de uma ligação covalente. Então já tenho ali um composto formado, né, um composto covalente. Um composto molecular, bom, seria uma molécula, e essa molécula pode ter muito mais de 2 átomos, ou então pode ter outras interações que não sejam só interações covalentes. Por exemplo, tem uma molécula de hemoglobina, por exemplo, falando de uma proteína. A cadeia principal dela então, tem essas ligações covalentes entre elas, né, os átomos que compõem os aminoácidos, carbono, nitrogênio, oxigênio, todos eles são ligados covalentemente. Mas para a formação da molécula, né, da hemoglobina, além dessas ligações covalentes, tem outros tipos de interações que mantêm esse composto molecular na forma estável, como, por exemplo, o efeito hidrofóbico, que faz o dobramento dessas cadeias, né, de aminoácidos, formando as estruturas secundárias, primárias. Tem as ligações de hidrogênio, que estabilizam também a formação da hélice, formação
da folha beta e outros tipos, lupes, né, e outros tipos de estruturas secundárias de proteína. Então, no composto molecular, nós temos vários tipos, né, de interações entre os átomos e entre cada uma dessas cadeias. Ligações covalentes, composto efeito hidrofóbico, tem as interações de Van der Waals. Espero que tenha respondido. Rosineide, eu só queria enfatizar que é uma coisa muito comum de, às vezes, que o professor ou que o aluno fica com essa ideia, você diz enxergar microscopicamente. Todo mundo molecular você não enxerga microscopicamente, nem com microscópio de força atômica ou microscópio eletrônico, tá? Esse mundo molecular a gente enxerga, e na videoconferência gravada que eu fiz e ainda não está à disposição, mas vai estar, eu mostro isso. Eu mostro que você tem equipamentos ou técnicas sofisticadas, como a difração de raio-x ou a ressonância magnética nuclear, para você conseguir enxergar essas interações moleculares. Tá certo? Então, microscopicamente, seja microscópio óptico, atômico, você não vai conseguir ver, enxergar esse mundo molecular. Ele depende de técnicas mais sofisticadas para você poder estudar e entender a estrutura, vamos dizer assim, da matéria, né? Das moléculas de uma maneira geral, né? Então, essa é uma situação que às vezes a gente fala mundo microscópio, mas eu até costumo dizer, diga mundo submicroscópio, né? Porque é muito além desse aparelho ou desse equipamento que a gente conhece como microscópio. Eu queria agora que o professor José Luiz e a professora Leila fizessem as considerações finais assim, do objetivo dessa vídeo, aí eu faço a minha consideração final para, se não houver mais pedido de palavras. Então, por favor. Bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez o convite e esse bate-papo que tivemos aqui. Para mim também foi muito proveitoso, né? Eu tive que, muitos desses conceitos, apesar de a gente estar sempre no laboratório pesquisando, mas são coisas bem mais aplicadas, mas que nós utilizamos esses conceitos e às vezes acabam nos passando assim, sem a gente ter tempo de parar e dar uma revisão, né, mais a fundo desses conceitos básicos. E preparar essa videoconferência para mim foi o momento de rever isso. Eu quero falar então mais uma vez para a Ana Lúcia de Guaratinguetá, que eu acho que o nosso problema então foi a respeito da definição, né, qual é o caráter, né, de uma dupla ligação. E eu posso me comprometer com você de repente te mostrar ou te enviar os argumentos que eu utilizei para definir, né, aquele composto como insaturado ou não. Mas assim, eu acho que pelo menos você me fez enxergar que o exemplo que eu usei não deve ser usado em sala de aula, então para não gerar essa dúvida, né? Quando for falar de ligações insaturadas, vamos usar então uma cadeia carbônica simples, que eu acho que não dá margem a essa ambiguidade, então. Mas eu me comprometo com você a te enviar os argumentos, né, e o que caracteriza que me levaram a definir esse composto como insaturado, tá bom? Muito obrigado. Então, pessoal, eu só gostaria de acrescentar a todos vocês que vão estar em contato com os professores, fazendo transmitindo, né, ou discutindo com eles alguns desses aspectos, ou outros, que quando, por exemplo, a gente tiver um impasse de uma discussão, como a gente teve aqui das duplas ligações, e eu sempre falo para os meus alunos, não tenham vergonha de dizer, olha, o que eu sei é isso e eu não me lembro agora. Então, exatamente de outros argumentos. E os estudantes, os nossos alunos costumam dizer assim, o professor não se lembra, não se recorda, né? E o aluno não sabe quando ele não responde a questão. A mesma polêmica, né, que existe entre os químicos, os biólogos e os físicos. A gente diz para os biólogos o que seria da biologia sem a química. Aí os físicos falam assim, e o que seria da química sem os conceitos físicos, né? Então você fica
vocês sempre têm aí algum argumento que uma pessoa, um especialista sabe mais ou menos, ou se lembra mais ou não se lembra, né? Mas a gente tem o site, o nosso endereço eletrônico, cbme@ifisc.usp.br, ou os e-mails do José Luiz e da Tatiane, e a gente pode responder para vocês, ou vocês podem mandar alguma dúvida que tiverem ao rever esses slides que o José Luiz mostrou, que vão ficar à disposição de vocês, reverem, olha, tem um slide lá que eu não concordo com o conceito, ou quero uma explicação melhor, e que a gente manda por e-mail. Nós já fizemos isso nas videoconferências passadas, e eu acho que funcionou muito bem. E mais uma vez eu gostaria de agradecer vocês se disporem, né, a bater esse papo conosco, e espero que realmente alguma dessas coisas vocês incentivem os professores a utilizarem para levar para as salas de aula, então. Tá? Muito obrigado e acho que até a próxima. Então agora aqui agradeço a participação de vocês do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Eu vou retomar para vocês a tela inicial. 2009, nós tínhamos como título dessa orientação principal a Biologia Molecular Estrutural e suas relações com a biotecnologia, onde nós abordamos conceitos e conteúdos mais específicos da biologia molecular estrutural, né, tanto o encontro presencial quanto as videoconferências. Nós fizemos 3. E agora, em 2010, nós mudamos a temática principal para biotecnologia, atualizações em temas e tecnologias associadas, justamente para que essa interação, essa interdisciplinaridade aconteça, né, a pedido de vocês, as temáticas. Nós estamos em reformulação, vocês poderiam fazer isso. Eu queria reforçar agora para vocês que, então, o conjunto todo do material que nós já temos aqui elaborado, que estamos em construção, próximo slide, por favor, que é a nossa estrutura da orientação de 2010, por favor, próxima. Todas essas videoconferências, tanto as 2 gravadas, quanto as videoconferências que nós estamos fazendo em 2010, quanto as de 2009, elas vão estar disponíveis na Rede do Saber, então www.rededosaber.sp.gov.br, onde haverá um link específico de biotecnologia. Mas se vocês forem acessar hoje as 2 videoconferências gravadas, que até a PCLP Vanessa comentou que ela usou já no curso inicial, que foram as palestras que foram dadas no encontro presencial, elas vão estar disponíveis a partir do dia 17. Na semana que vem elas já estão disponíveis. Se vocês forem fazer uma pesquisa das videoconferências de 2009, é só acessar na videoteca, dentro da Rede do Saber, ou em arquivos, se vocês querem a videoconferência na videoteca, se vocês querem os slides em arquivos. Nesse link principal que nós vamos fazer a partir do dia 17, vocês vão poder acessar tanto ao material dos slides quanto a vídeo para uso de vocês. Então, vamos encerrando. Agradeço a participação de vocês, que vocês tenham sucesso nas orientações futuras e que vocês motivem os professores a usar esses recursos. Então, até uma próxima para vocês. Muito obrigado, mais uma vez, ao Instituto de Física e a colaboração de vocês. Até mais.